Jó, capítulo 1, rapidamente, está escrito assim: a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: o Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Amém. Eu lendo essa palavra, eu vejo que existia, como estava escrito na terra de Uz, um homem cujo nome era Jó, e diz a Bíblia Sagrada que este homem era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E diz a Bíblia Sagrada que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Diz a Bíblia Sagrada que era muita gente ao seu serviço. Diz a Bíblia Sagrada que ele tinha um gado grande. E diz a Bíblia Sagrada que este homem ele era próspero. Mas teve um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, e entre eles também vieram Satanás. E diz a Bíblia Sagrada que Deus olha para Satanás e fala: Satanás, de onde tu vens? E diz a Bíblia que Deus fala, que Satanás fala: olha só para Deus, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E diz a Bíblia que Deus fala: observaste tu ao meu servo Jó, homem reto, temente a mim, íntegro e desvia-se do mal. No dicionário eu ouvi que íntegro significava a palavra perfeito. Diz a Bíblia Sagrada que Jó ele era perfeito diante de Deus, mas um dia Deus permitiu que Satanás tocasse. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Mas Mateus, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem perfeito, Jó era um homem reto, não tinha porquê. Olha só que mistério. Deus, olha só, o diabo tocar em Satanás. Tinha assim, sabe por quê? Que quando uma pessoa ele é fiel diante de Deus, quando é uma pessoa que é reto diante de Deus, Satanás
Porque um dia o pastor Marco Pereira não mediu esforço e foi